Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia. Bom Olha dia, só. bom Tem- dia, professora. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Agora estamos com o login da escola, então continuaremos as nossas aulas sem ter aquela queda que a gente tinha de horário e retornar ao link. Enfim, tá tudo bem, mais tranquilo agora. Olha só, eu tenho alguns recados para passar para vocês antes da gente começar a nossa aula, tá bom? E estes recados são o seguinte: o primeiro deles, não é necessário mais marcar a frequência lá na aba de comunicação, tá? A próxima vez que eu for mexer na plataforma, eu já vou tirar essas presenças de lá, porque a coordenação e a gestão conseguiram outro meio para marcar a presença e frequência de vocês às nossas aulas. E como isso está sendo feito através do acesso de vocês à plataforma. Então, para vocês estarem presentes à aula de mundo do trabalho, por exemplo, vocês têm que entrar na nossa sala de aula de mundo do trabalho, percorrer todas as abas, ver onde está a ementa nos primeiros passos, ver quais são as comunicações que são passadas, se tem alguma dúvida, colocar lá no nosso fórum de dúvidas, ir para a Aba Estude Aqui, ver os materiais postados e realizar as atividades, tá bom? Então, assim, é navegando dentro da nossa sala que vocês marcam a presença de vocês agora dentro da nossa disciplina. Dúvidas aqui, pessoal? Mas Mas no chat precisa pôr presença? Não, precisa não, tá bom? Nem no chat. Pode ficar despreocupado em relação a isso. Agora, outro ponto que eu acho muito importante conversar com vocês, e que na verdade não são todos que têm que ouvir isso aqui, tá? Mas os meus queridos alunos que ficaram de recuperação dos conteúdos do primeiro semestre, eu vou me referir especialmente a eles. A quem não se refere essa conversa, por favor, ignore, tá? Não é com você. E mesmo assim, tem alunos que não têm que ouvir isso, mesmo os que ficaram de recuperação e que fizeram as atividades. Eu comecei ontem, assim, foi uma loucura dessas 2 últimas semanas. E ontem eu comecei a fazer a correção das atividades de mundo do trabalho. As atividades de artes eu já tinha feito a recuperação, já tinha analisado os trabalhos, as atividades que vocês enviaram, quem enviou, e já passei a nota para a secretaria. Agora, somente ontem que eu consegui iniciar esse processo de correção de quem me enviou as atividades atrasadas. Inclusive, uma das que me chamou a atenção, não sei se ela está entre nós, está. Ana Hillary, eu corrigi todos os seus trabalhos, então fique despreocupada, eles estão excelentes. Só vai demorar mais um tempinho para fazer essa troca das notas, então fica tranquila, essa conversa também não é com você. Tá? Tem alunos meus, vários alunos meus, que não fizeram as atividades. Não fizeram, não enviaram. E eu não sei exatamente em que vocês estão apostando, essas pessoas, esses alunos. Em quais são as dificuldades, se existem dificuldades. Por quê? A escola está fazendo um esforço hercúleo para que vocês não sejam prejudicados nesse período. Ou que, caso sejam prejudicados, essa defasagem ela seja o mínimo possível. Todos os professores de todas as matérias estão lutando, fazendo videoaula, pesquisando videoaula, se não é ele quem faz a videoaula,
fazendo o material, tendo as aulas aqui com vocês e elaborando as atividades. Tudo isso faz parte desse processo. É o ideal que a gente queria? Não, a gente queria estar dentro de sala com vocês. Porém, não dá. É uma pandemia de proporções mundiais. Tá bom? Então, vamos continuar. Dentro dessa pandemia de proporções mundiais, a gente consegue fazer isso. Porém, eu preciso, aí eu vou falar diretamente de mim, porque eu estou me desdobrando aqui da minha casa para montar conteúdos, fazer videoaulas, dar a atenção que vocês precisam às dúvidas de vocês de tudo quanto é maneira, seja Zoom, fórum da plataforma, WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça e pombo correio. Porém, assim, tem pessoas que estão super aproveitando bem esse canal, e eu acho massa. Nem sempre dá para responder na hora, mas eu sempre respondo. Mas tem gente que não está nem aí para paçoca. E são essas pessoas que eu não sei qual é a aposta. Entende? De que assim, este ano não reprova mesmo, então não vou fazer nada, não vou estudar. Não é assim que funciona. Eu não sei se vocês estão seguindo os debates, porém, a instrução da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, junto com o Conselho Estadual de Educação, é prover oportunidades para que vocês estudem, façam as atividades, tirem dúvidas e tenham esse contato. Prover e documentar. Porque, assim, se nós entramos em contato, se nós provemos as atividades, seja via internet, via papel, e aí não tem retorno, o problema já não é conosco. O problema já não é comigo. Entende? Eu já estou avisando isso há muito tempo, muito tempo. Então, pessoal que está devendo as atividades, não apostem nessa. Porque existe legislação, existe orientação vinda de cima. E o Conselho Estadual de Educação, ele legisla não só sobre as escolas públicas do estado de Goiás, ele legisla sobre as escolas particulares também. Tá? Então, é bom vocês terem ciência e refletir sobre essa questão. Muito importante. As tarefas do primeiro semestre estão todas abertas. Hoje eu finalizo a correção das 2 últimas turmas e já vou passar essas notas preliminares para a secretaria. Caso você, cidadão, cidadã, que está aí do outro lado deste monitor, me ouvindo e percebendo que, nossa, tem que começar a estudar, ainda dá tempo de fazer as tarefas de mundo do trabalho? Dá. Apenas me avise no privado. Regiane, terminei todas as tarefas do primeiro semestre, porque eu vou fazer sua correção e alterar sua nota na secretaria. Ponto. Não precisa falar aqui, não precisa se identificar aqui, não precisa se identificar publicamente na plataforma. Manda um recado para mim. Acabou, resolvi o problema. Ninguém precisa saber disso. Mas a orientação é geral a todos. A todos que não fizeram até agora. E assim, não adianta falar, eu não estou fazendo nada. Gente, eu sei que vocês não estão fazendo o mundo do trabalho, mas estão fazendo matemática, português, geografia e história. Então, se vocês têm acesso a essas matérias, vocês também têm acesso ao mundo do trabalho. Por favor, tá? Me ajudem, de novo. Ajuda quem está querendo ajudar vocês. Alguma dúvida nesse ponto? Do seu primeiro semestre, a senhora falou do o que foi antes das férias, é? Antes das férias, Gabriel, eu também recebi suas tarefas, então fica despreocupado, que isso não é com você, tá bom? Beleza. Respira. Aliviado. É porque, assim, como eu não terminei de corrigir as turmas ainda, mas eu fiquei extremamente preocupada com o que eu comecei a ver ontem, eu achei muito importante lançar esse recado, tá bom? Vai demorar ainda um pouquinho para as trocas de notas, primeiro para eu terminar de corrigir, segundo para dar o trâmite de tempo necessário para a secretaria fazer essas trocas. Ok? Mas fiquem despreocupados, você, Lana Hillary, também. Já corrigi já
Tá na minha tabela para mandar a modificação correta das notas de vocês. E vocês mandaram muito bem. Não façam isso de novo, tá? Continuem seguindo o fluxo, porque evita aí um retrabalho de vocês e aí vocês descansam na hora que realmente vocês têm que descansar. Combinado? Eu vou tomar esse silêncio como um sim. A minha pergunta agora é: vocês viram os materiais que eu já deixei preparados para vocês desde sábado na nossa plataforma? Sim, professora. Sim. Eu deixei aham. até o PDF aberto aqui pra você, porque caso você faça alguma pergunta, já tem ele aberto aqui, tô preparadíssima. E eu fiz as anotações das partes importantes. Ai, gente, Tipo um resumo. eu tô tão orgulhosa de vocês. Professora, Nossa, professora. Aliás, Fala. eu queria fazer uma pergunta super importante. Fala. Você disse que era para ler os materiais, né? Ver os materiais e teria a tarefa na aba de avaliações, que era para fazer depois na nossa aula Zoom. Só que eu não encontrei essa atividade de indicadores de preço. Não, sabe por quê? Porque eu montei um Kahoot. E eu quero muito jogar o Kahoot aqui no nosso tempo da aula de novo. Se eu fiz os cálculos colocando esse Kahoot já direto lá na aba, porque eu montei um. Eu pensei em colocar o challenge lá, para quem não conseguir jogar aqui, ao mesmo tempo em que as pessoas que conseguissem jogar aqui, a gente já dispensava essas pessoas de fazer o Kahoot no challenge. Eu fiquei com medo de fazer a confusão, de confundirem. É o PIN de lá ou o PIN aqui da tela que eu vou dividir. Então, eu resolvi fazer o seguinte. Ao invés de já deixar postado o challenge lá, e para vocês não confundirem, eu vou postar o challenge, o challenge da nossa aba de avaliação hoje à tarde, para quem não conseguir fazer aqui na hora comigo, porque adoro a musiquinha e eu quero ver a emoção do jogo. E quem fizer aqui, já direto nessa aula Zoom, não precisa fazer o challenge, igual a gente fez na semana passada. Tá bom? Professora, o que é o challenge? O challenge, ele é basicamente as mesmas perguntas. É porque o Kahoot Challenge, ele é uma modalidade na qual o participante faz sozinho na casa dele, entendeu? E aí tem um prazo para isso acontecer. Eu vou colocar o prazo até 30 de agosto para você fazer essa versão do Kahoot. Porque depois que fecha o prazo, eu pego a lista dos participantes e o aproveitamento por questão de cada um. E aí a gente vai corrigindo os problemas que tem e eu transformo isso também no aproveitamento de nota. Mas é uma modalidade diferente de jogar o Kahoot, Gabriela, só isso. Tá? Sua nota desse bimestre vai ser desse jeito? Provavelmente. Olha só, a gente já tem 2 challenges para trás, 2 Kahoots marcados. O primeiro, que foi em cima do surgimento da Bolsa de Valores, e o da semana passada, que foi em cima de indicadores econômicos. Hoje a gente vai falar de indicadores de preços, e aí nós temos um novo challenge. Lembrando que, desculpa, o Kahoot é muito legal, tá? Mas ele é uma estratégia para a gente lidar em cima do conteúdo. Então, são perguntas e respostas. É o que vocês estão entendendo dos conteúdos. E sim, isso é nota, isso é atividade, isso é uma avaliação. Mais alguma dúvida? Não. Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, então quem não conseguir participar do Kahoot agora, você vai abrir uma mais tarde. Eu vou abrir mais tarde. Tá? Eu só não abri antes, eu só não abri ontem direto por isso, com medo de vocês verem lá o PIN disponível e trocarem as informações. Irem para o challenge ao invés de participar aqui na aula. Mas quem não conseguir fazer na aula vai valer menos? Não, vai valer a mesma coisa. Ah, tá. Tá bom? Vai valer a mesma coisa, não tem diferença de nota. Eu entendo que muitos de vocês estão usando celulares, então não é possível dividir tela ao mesmo tempo, né? Entre o Zoom e o Então, eu tô no celular e eu tô na minha avó. Daí eu não tô com o computador aqui, só o celular mesmo.
Não tem problema, dá para fazer depois e não tem nenhuma penalização de nota, não. Só preciso mesmo que faça, tá bom? Tá bom. Ok, vamos fazer uma revisão rápida do que são estes indicadores de preço, porque aí a gente vai para o nosso exercício de hoje. O que vocês acham? Tudo bem, professora. O que a gente tem que lembrar, o que são indicadores de preço na realidade? Eles vão mostrar informações sobre variações de preços e de bens, preços, produtos, serviços que são oferecidos na nossa economia. Sabe aquele sabonete que você compra, maravilhoso, da sua vizinha que vende Natura? Ele faz parte da estatística de quanto custa um sabonete. É claro que existem aí várias marcas de sabonete, mas ele vai compor essa estatística. E aí, eles vão pegar o sabonete maravilhoso da sua vizinha que você compra, da Natura, junto com um sabonete basicão que está lá na gôndola do supermercado. Geralmente, eles pegam os preços, tá? Não só daquilo que você consome, como daquilo também que você produz. Se você, por exemplo, resolveu dar um start na sua mini empresa, não, no seu modelo de negócios e montou a sua brigadeiria, eles vão ver também como que você está calculando ou quanto que você está vendendo o seu produto ao seu consumidor. Só isso? Também não, porque eles vão calcular o preço daquilo que vocês gastam para adquirir a matéria-prima para produzir o brigadeiro que vocês vendem na vizinhança. Tudo é precificado. E nessa precificação das coisas, se começa a estabelecer variações, séries de variações de preços, tá? De custos, que vão ajudar a entender como que esses preços sobem e descem, como que eles impactam a economia e como que se podem criar correções para não se ter um impacto negativo e que se tenha um cenário de crescimento positivo na economia brasileira. Esses índices ocorrem somente aqui no país? Não. Ocorrem em todos os lugares do mundo que tem uma preocupação séria com a economia e com a prosperidade de suas sociedades. Porém, a gente vai falar somente, neste caso aqui, dos indicadores de preço produzidos no Brasil. Tudo bem até aqui? Sim. Okay. Sim. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai lidar com os indicadores produzidos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por que nós iremos falar dele? Porque o IBGE é o órgão oficial que produz essas séries, essas análises, esses indicadores que avaliam os caminhos, os rumos que a nossa economia está tomando. Lembrando que o IBGE ele não surgiu do nada, ele tem raízes no Brasil imperial e desde a sua formação do primeiro órgão que foi feito, foi a Diretoria Geral de Estatística, em 1871, ele sofreu mudanças de nome e de funções até chegar no formato atual que nós conhecemos como IBGE. Lembrando, gente, esqueci minha garrafa d'água perto de mim, mas agora já foi. Lembrando que o IBGE não produz somente estes indicadores de preço. São importantes, sim, porém o IBGE tem uma função gigantesca, tá? Dentro dessa análise socioeconômica e geográfica que ele faz no país. Porém, a gente não vai se prender a essas outras funções. Vamos pegar somente os indicadores hoje, tá bom? Entre esses indicadores, dois que eu quero assim que vocês tatuem na testa para ver todo santo dia de manhã quando acordarem. É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Por quê? Principalmente o IPCA, ele indica, ele mede a inflação que ocorre. O que vai ser a inflação? Se esse produto está mais caro, se esse produto está mais barato. A inflação, quando sobe, claro, né? Aí o seu dinheiro, aqueles R$10 que está na sua carteira há milênios, porque a gente não tem saído tanto de casa assim, mas aqueles R$10 que você usava para lanchar lá na escola, em uma semana você gastava metade dele no mesmo lanche, salgado e refrigerante, e aí, de repente, 2 semanas depois, você passou a gastar 3/4 desse valor. Se você tem essa subida, o que significa? Que o seu dinheiro perdeu poder de compra e que os preços ficaram mais caros. Por que isso ficou mais caro e como que se tem que corrigir a política pública econômica para que volte ou que tenha uma valorização do seu dinheiro e aí você volte a comprar o mesmo salgado de suco pela metade desses R$10 e não por R$7,50, por exemplo. Ele vai fazer essa medição para que a gente consiga elaborar esse tipo de política. Tudo bem até aqui? Sim. Tá clara a explicação? Porque, assim, tem horas que eu me escuto e eu acho que o que eu penso, eu tento falar na mesma velocidade, mas não vai. Então, se por um acaso não ficar claro, abram os áudios e falem, Regiane, isso aqui ficou confuso, tá bom? Não, professora, tá tudo claro. Tá aí, Então, professora, aos tropeços. Então tá bom, Ana. Obrigada, Diana. E aí que tá. O IPCA, ele vai medir esse preço, esse conjunto de produtos e serviços referentes ao consumo pessoal que você, suas famílias e seus amigos fazem mensalmente. Ele vai medir esses índices mensalmente. Quanto que custa esse sabonete? Quanto que custa essa pasta de dente? Quanto que custa o quilo do arroz no supermercado? Quanto que custa Deixa eu ver. O que mais? Quanto que custa a garrafa de refrigerante? Que custava mês passado era um valor, nesse valor é outro. Então, além de selecionar esses produtos e serviços de maior uso, ele também determina já quem que vai, de onde que ele vai puxar esses preços. Tá? E aí entra, tá? Serviços que para nós são essenciais, mas que nem sempre a gente se liga nisso. O custo da energia elétrica, o custo da água tratada, do saneamento básico. Internet, que agora sim, né? Subiu índice de importância com essa pandemia. Tudo isso entra no cálculo do IPCA. Tá? E quem é o público-alvo disso? Famílias que, desde que recebem um salário mínimo. Só um minuto, Isaac, eu vou terminar isso, aí eu deixo você continuar com o teu raciocínio aí. Tá? Olha só, a gente tem, desde famílias que recebem um salário mínimo, que é extremamente baixo e vergonhoso, né? Lembra que a gente já falou dessa questão da desigualdade de distribuição de renda que tem no país desde a aula passada, até famílias que têm 40 salários mínimos. Recebem até 40 salários mínimos por mês. Ou seja, todo mundo de mamanda caducando entra como público-alvo disso. E, nesse sentido, quem que são os principais pesquisados? As pessoas que estão nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, e das cidades, né, além do Distrito Federal, cidade de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Tá? Qual vai ser a diferença entre o IPCA e o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor? Ele, primeiro, o INPC ele vai medir as variações da cesta de consumo, daquilo que você consome, tá? Seja os mesmos produtos que o IPCA mede, que é a inflação, a subida, o INPC vai medir também. Só que ele vai focar nessa variação. Vai ter os mesmos parceiros para coletar os dados.
O público-alvo é que vai mudar um pouquinho, porque agora a gente não está falando da galera que recebe entre 1 e 40 salários mínimos, e sim é a galera com rendimento baixíssimo. Eu acho muito triste. Que é o pessoal que recebe entre 1 e 5 salários mínimos por mês. Tá? Mas isso é outra questão também. Não vamos entrar neste momento. E ele vai, através dessa medição, tentar corrigir qual é o poder de compra. No dinheiro da família, não, mas vai determinar, olha, houve uma desvalorização, com essa subida de preço, houve uma desvalorização salarial desse pessoal. Eles continuam recebendo a mesma coisa, pagando mais caro. Então, eles diminuem o poder de compra. Da mesma maneira, poxa, desceu, então o dinheiro deles está valendo mais. Se a gente for pensar, vamos lá, às vezes é o mesmo salário mínimo, mas se eu tenho uma caída nos preços, esse salário mínimo consegue durar muito mais durante o mês. Tá dando para entender esse ponto? Sim. Ok. Ok, então eu vou passar para a pergunta de Isaac que ele me fez aqui no chat. Isaac, você já está indo para a renda variável, meu amigo. Uau, estou feliz por isso. Eu já vou dar a dica para você. Tem o Simula Bolsa da B3. Entra no Simula Bolsa, se cadastra e lá você pode treinar muita coisa. Isso aí é uma conversa que eu queria fazer o Simula Bolsa com vocês no quarto bimestre, né? Eu já estou dando spoiler aqui do que a gente vai tratar. Enfim. Mas já estou dando a dica, estou dando spoiler, então segue adiante. Tá? Depois me manda mensagem no privado, que a gente conversa mais sobre isso. Outros índices que eles elaboram, né, que aí é um sistema todo, Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, e isso é uma série, tá, de indicadores que são produzidos em parceria com a Caixa Econômica e com o IBGE, e elas são importantes, no caso, o SINAP, principalmente, para programar investimentos no setor público, em que? Tá? Nas áreas de saneamento básico, infraestrutura e habitação. Quando a gente começa a pensar nessa série do SINAP, a gente vê o que é importante se pensar, né? Quanto que custa o salário do funcionário que você está pagando para a construção civil? Pedreiro, ajudante de pedreiro, pintor, encanador, eletricista. Quem vai montar um prédio, por exemplo, né? Vai construir um prédio. O que ele precisa agregar? Quais são os funcionários? Quais são os salários? Qual é o preço do material que vai estar nesta obra? Quantas máquinas eu vou precisar? Eu vou alugar, vou comprar? O que eu faço? É uma construtora, não é? Então, tudo isso entra nessa análise do SINAP. Tá? O IPP, vou passar adiante porque os que eu quero que vocês gravem é o IPCA e o INPC, principalmente. Tá? Precisa esquecer os outros? Não, não esqueçam. Porém, eu vou resumir um pouco mais para a gente seguir adiante. Tá bom? O IPP, é o índice de preços ao produtor nas indústrias extrativas e de transformação. E é um indicador que vai medir os preços recebidos pelos produtores, tá? E aí você já vai descontar frete, já vai descontar imposto, tarifa. Por exemplo, eu produzo café. Quer dizer, eu transformo o grão do café no café em pó que eu vou vender no varejo. Porém, eu não planto café. Quanto que vai me custar esse café vir? Entendeu? Para a minha indústria, onde eu vou torrar, moer, transformar isso em pó para chegar na gôndola. Por quê? É uma coisa que a gente trabalhou no plano de negócios. A sua matéria-prima, ela tem que ter um preço X para que você tenha um lucro, para que você consiga vender a um preço Y. Então, quanto mais cara a minha matéria-prima, mais impacto final eu tenho no preço ao meu consumidor. Dentro disso, o IPP ele é importante porque ele analisa no curto prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses,
o que vai subir, ou o que vai descer, ou onde que a gente pode pegar informações e gerenciar para que isso não aconteça, para que não tenha tanto esse sobe e desce e se tenha uma homogeneidade maior dos preços e da produção. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos passar para outros 4 indicadores que eu vou citar, na verdade, falando rapidinho um pouco deles. Os 2 primeiros eu já vou fazer numa tacada só. É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, ou IPCA 15, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Qual vai ser a diferença deles para o IPCA, que é aquele que eu quero que vocês tatuem na testa? O IPCA 15, a diferença vai ser o tempo de coleta dos dados. Enquanto o IPCA, ele coleta entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês de referência, por exemplo, o IPCA do mês de agosto, ele começou a ser coletado os dados no dia 1º de agosto. Não sei se foi no dia 1º de agosto, mas tem um calendário, inclusive, no site do IBGE, bem bacana, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Mas, tecnicamente, no dia 1º de agosto vai até o dia 31, porque esse mês termina numa segunda-feira. Agora, o IPCA de agosto, o IPCA 15 de agosto, na verdade, começou a ser medido no mês passado, no dia 16 de julho. E encerrou o IPCA 15 de agosto no sábado. No sábado ou sexta-feira, porque sexta-feira foi dia 14. Então, essa vai ser a diferença. O recorte. Eles têm a mesma periodicidade, é mensal, porém, o recorte temporal de coleta dos dados é que tem essa diferença, tá? E o IPCA especial, o IPCA-E, na verdade, ele vai juntar os dados de 3 meses do IPCA 15. É como se ele fizesse uma junção, assim, um agrupão de tudo para passar esse dado conjunto para todo mundo. E ele é divulgado trimestralmente. Tudo bem até aqui? Certamente, professora. Show. Últimos, então, que a gente vai falar sobre o IPCH, que na verdade não é um índice, ele está sendo um estudo feito em conjunto com os países do Mercosul e o Chile. O Chile não faz parte do Mercosul, porém ele é um membro honorário. E em que se procura harmonizar aí os índices de preço ao consumidor que esses países produzem, porque cada um tem uma maneira de elaborar os seus índices. Porém, fazendo parte de um mesmo bloco econômico, quanto mais homogêneo, harmonizado tiver, é mais fácil medir ou pensar índices de inflação, ou onde se tem um custo mais barato, um custo mais caro de vida, e como que a gente pode agregar isso em termos de economia para que o bloco continue funcionando. Nós estamos começando isso agora, porém, se a gente for pensar, tá, em termos de blocos econômicos conjuntos, vamos lembrar aí da União Europeia, que começou esta saga que nós começamos com o Mercosul lá atrás, em 1967, com os Tratados de Roma, se eu não me engano, em que foi formada pela primeira vez a Comunidade Europeia. Tá? Então, por ter essa expertise, eles estão nos auxiliando, nos Mercosul e Chile, auxiliando nesse processo, junto com a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Tá? E o último é o PCI, que é o Programa de Comparação Internacional, em que se mede. Tá? Ele é feito assim para verificar qual é o custo de vida nos países. Por exemplo, o sabonetinho que você compra lá no supermercado, eu não sei porque eu estou invocada com o exemplo de sabonete, mas a gente vai continuar por esse tempo. O sabonete que você compra no supermercado aqui em Goiânia vai comparar não só com o preço, não vai comparar agora com o preço do sabonete, quanto que ele custa em São Paulo. Vai comparar com o preço de quanto custa o mesmo sabonete da mesma marca lá em Portugal, ou lá no Senegal, ou na África do Sul, ou nos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Por quê? Aí se tem um balanço de salários, né, de percepção, poder de compra, qual é o consumo que
essa população efetua e como que se pode aí elaborar políticas públicas referentes a cada país a partir dessa percepção que se tem do poder de compra de cada sociedade. E, além disso, quanto que corresponde o PIB de cada país em uma única base de dados. PIB é o volume e o preço do PIB de cada país para fins de comparação, para a elaboração dessas mesmas políticas. E essa base tem mais de 110 países participantes. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, Professor. Tudo? Ok. Então, eu coloquei como exemplo no nosso PDF uma fotografia do painel de indicadores do IBGE do mês de julho. Deixa eu entrar na nossa plataforma, só para vocês verem isso, e aí eu vou compartilhar a minha tela com vocês, inclusive. E, ao mesmo tempo, vou entrar no Zoom, no Kahoot também, para já deixar tudo preparado aqui para a gente. Que horas termina essa aula? É 11h25. Nossa, eu tenho pouco tempo, então, só para mostrar, tá, o material que eu quero para vocês. E aí, nós vamos direto reto para o Kahoot, tá bom? E... Olha, aqui vocês estão vendo o painel de indicadores do IBGE para o mês de julho. Aqui eu tenho a variação que teve do IPCA, a inflação que eu tive no INPC, ou seja, os valores ficaram 0,44% mais caros. Isso parece pouco, tá? Assim, não é tanta coisa, é muita coisa. Vocês tiveram a sorte de nascer numa época em que a inflação ela está controlada. Porém, eu passei a minha infância em uma época que a inflação chegava a, sei lá, mais de 70% ao mês, gente. Isso assim, quem conta essa história para mim é o meu pai, e era muito difícil viver nisso. Quando houve a mudança da moeda, passamos aí para o Plano Real, houve um controle, assim, fantástico da inflação, e realmente se começou a ter uma qualidade de vida e um poder de compra maior das famílias, né? Principalmente para os gastos considerados essenciais. Então, quem é mais velho tem receio de que se haja um descontrole inflacionário, porque voltar àquela época vai ser realmente muito triste. Aqui, a variação do PIB é positiva, mas economicamente é vista como baixa. E aí eu tenho o índice de desemprego do primeiro trimestre de 2020. A mesma coisa, olha só, ajuda vocês a verem aqui, tá? Como que esses indicadores, eles são colocados, ó, julho, primeiro trimestre de 2020, a variação do PIB foi negativa, e a comparação com o anterior, o que se tinha, tá? Então, a gente vai vendo essa base de dados para ver como que esta economia realmente está caminhando. Tudo bem até aqui? Sim, senhora. Então, Tá ok. direto e reto para o Kahoot? Se prepare. Pode ser. Vamos embora. Vambora.
Eu vou programar aqui, colocar, já entrem quem está no aplicativo. Pode entrar direto, não tem problema. Eu vou colocar o de vocês na tela. Lembrem-se, por favor, de colocar... Lembrem-se de colocar nome e turma, porque são duas turmas diferentes aqui. E eu preciso passar os aproveitamentos de vocês depois, tá? Tá dando para ver minha tela? Ótimo, então estou esperando os jogadores entrarem. Yes! Lucas, primeiro jogador, bora. Diana, muito bem. Isso. Isaac, meu querido. Coloque Isaac primeiro dois, porque é lindão. É lindão, mas não está na O meu não coube, não, professora. Oi? Professor, abaixa o som O do meu seu não coube, carro. não. Eu coloquei um. Tudo bem, não tem problema. Professora, pra mim o som do teu jogo tá muito alto. Peraí. Também. Tipo, no próprio compartilhamento de tela, tá muito alto. É porque eu tirei o som do... É porque eu Agora tirei tá o som, melhor. eu estava compartilhando o som do jogo com vocês também. Agora tá melhor. Dá para ouvir agora melhor? Sim, agora dá pra ver você. Tá, Agora tá de boa. tá. Posso começar, gente? Sim, professora, que Pode. o tempo é curto, professora. Então, bora, vamos Nossa! lá. Ih, deu a hora. Calma que tem 5 minutos. Vamos lá, já. É que pra mim já é 11h25. Mas... Para mim também. Ih! Pra mim só apareceu quadrado na tela sem poder escolher nada. A diferença entre IPCA e IPCA1 é as datas de coleta de dados, vermelho, azul, o público-alvo, amarelo, a periodicidade da coleta de dados e verde. Vamos para o próximo. Eu vou tirar o som e vou lendo para vocês, tá? É papel do INPC. Vermelho, corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 5 e 35 salários. Azul, corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 35 e 40 salários. Amarelo, corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 1 e 40 salários. Verde, corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 1 e 5 salários. Se eu ler, fica fácil? Sim. Então tá, para quem não está conseguindo. O IPCA mede a inflação de produtos vendidos no varejo. Verdadeiro ou falso? Ok. Ixi, quero ver quem vai alcançar a Diana agora. Próxima. Quais são os principais indicadores de preço do IBGE? Vermelho, IPCA, IPCH, INPC, PCI. Azul, IPCA 15, IPCA-E, IPCH, PCI.
Amarelo, INPC, IPCA15, IPCA-E, IPP. Verde, IPCA, INPC, SINAP, IPP. Próximo. E Diana tá afiado. Nossa Senhora. O que é o IPCA-E? Vermelho é o acumulado trimestral do IPP. Azul é o acumulado trimestral do INPC. Amarelo é o acumulado trimestral do IPCA. Verde é o acumulado trimestral do IPCA 15. E Ana Luísa passou na frente. Uau! É produzido em parceria entre o IBGE e a Caixa. Vermelho, IPP. Azul, IPCA. Amarelo, SINAP. Verde, INPC. Este programa mede as paridades do poder de compra e a correspondência de preço e volume do PIB para mais de 110 países. Vermelho, IPCA-E. Azul, PCI. Amarelo, SINAP. Verde, IPCH. Vamos lá. Faltam só 3. Sinaliza as tendências inflacionárias de curto prazo no Brasil. Vermelho, IPCA-E. Azul, SINAP. Amarelo, PCI. Verde, IPCH. Vai, gente. Meninos, teve uma falha aqui na questão, depois eu falo no final. Quem produz os indicadores de preços oficiais do Brasil? Vermelho, B3, azul, Caixa, amarelo, IBGE, verde, FGV. Vamos lá. E o que são indicadores de preço? Vermelho, estatísticas que mostram variações de preços de bens e serviços. Azul, dados que mostram a queda dos preços de bens e serviços. Amarelo, relatórios que mostram a evolução dos preços de bens e serviços. Verde, gráficos que mostram a estabilidade de preços de bens e serviços. Diana voltou para o pódio. Última. Os dados do IPCA e INPC são coletados entre vermelho, mensalmente, azul, trimestralmente, amarelo, dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês de referência, verde, o dia 1º e 30 do mês de referência. E pódio.
Pode de novo para. Muito bem. Dani e Gabriel estão indo tranquilo, ó. Menino, olha só. Tem uma questão que eu programei de um jeito e apareceu de outro, que é a questão que fala do IPP. Não apareceu isso como alternativa. E esse é o Pois indicador. é, professora. Foi esse mesmo que eu vi lá. Eu coloquei qualquer uma, não tinha o que eu queria colocar. Não tinha. Então, essa questão eu Também. vou anular, tá bom? Eu vou programar certo nas outras turmas e programar certo no challenge também, mas aqui eu vou anular essa questão para vocês. Tá? Tá bom, professora. Agora a gente tem que ir correndo para a próxima aula. Tchau, Eu tchau, também tenho professora. que correr pra outra. Beijo. Tchau. Até amanhã, eu acho. Até amanhã. Até amanhã. Até. Um beijo. tchau. Tchau.